Olá, você que está nos seguindo no podcast A Conta Fecha. Mais um episódio. Estamos aqui hoje para falar de educação financeira, finanças e educação fiscal também. Outro dia alguém falou, Sérgio, como é que fica a questão fiscal? Eu falei, está inserida diretamente em tudo que a gente fala. Quando eu falo Sérgio Sarro, especialista de finanças, um dos pilares é a questão fiscal. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Marcos França, especialista no direito tributário. Tem uma jornada que vai ser contada aqui gigante nessa área, muitas pessoas atendidas, com entregas verdadeiras. Seja bem-vindo, Marcos França. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí a sua audiência. É um prazer aí. Espero contribuir um pouquinho com esse grande podcast, informação de qualidade, e seguimos junto aí. Reforma tributária aprovada, já começou, muita coisa acontecendo. Nas próximas 2 semanas, temos aí uma grande mudança que poucos empresários, que são a maioria das empresas no Brasil que geram emprego e renda, sabem. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho, tenho certeza que já valeu. Ô Marcos, vamos começar pensando o seguinte, né? Em 20 anos aí, tantos anos aí que você vai explicar da sua carreira, né? Só queria fazer uma introdução. Sempre o contribuinte, sempre a população, a gente acredita que vai mudar a data, né? Vai prorrogar, ou não vai acontecer. A reforma tá pronta mesmo? Tá aprovada, Marcos? Porque todo dia tem uma conversa um pouco diferente. Aprovada ela está, né? A teoria, a legislação, ela já foi construída. Agora, da teoria para a prática, para o dia a dia do contribuinte, a gente tem uma distância significativa. Então, hoje a gente está vivendo a era da tecnologia. Então, o pessoal da tecnologia ainda não conseguiu pegar a legislação e programar para que as empresas possam ali no seu dia a dia, para que os profissionais possam ali dentro da operacionalização, transmitir os dados empresa, fisco. Então isso está causando um grande problema e por isso as prorrogações. Gente, isso aí é mais ou menos o seguinte, tá? Para quem tá aí, quer entender tomou a decisão de construir a casa, comprou tudo, chamou o arquiteto, tá tudo pronto. Agora tá na hora do pessoal, do pedreiro fazer a casa. É o que aconteceu. A reforma tributária aprovada já dita o que vai ser e tá na mão de quem vai desenvolver como cobrar. E pelo que estão dizendo, vai ser fácil cobrar o imposto agora, né, Marcos? Sim. Há alguns anos a Receita ela já vem alterando a forma em relação ao controle de informações Receita-Contribuinte, né? Algumas empresas passaram por um piloto, que são algumas obrigações acessórias que a gente chama de obrigações acessórias assistidas. Então, de forma automática, essas empresas já recebem, por conta do controle do Gov hoje, praticamente as suas obrigações tributárias, no caso ECDs e ECFs, com parâmetros ali praticamente pré-preenchidos. Então, o contabilista, ele já vem usando isso há alguns anos. Ele dá um confere, deveria, né? E aí ele segue com as transmissões. Então isso começou com as empresas, esse movimento, e isso agora é a promessa, vai se estender ao contribuinte, para que tudo fique de forma automática, assim como o imposto de renda, um ano após o outro, os parâmetros já são construídos e você vai clicando nos quadrinhos, aceitando ou não. Então essa simplificação, que é o que se vendeu em relação à reforma tributária, realmente a gente vai sair do manicômio tributário hoje conhecido para quando, na prática, lá na transição que termina em 2032, e se realmente ela ocorrer da forma como foi planejada, da forma como está escrita, vai facilitar sim a vida do contribuinte. Mas a gente precisa entender se esses reflexos na prática vão funcionar. E o que a gente tem sentido da Receita Federal é que internamente ali eles, com essas conversas, não conseguem passar isso para o contribuinte de forma um pouco mais clara, né? Então, tanto que já foram várias e várias prorrogações. Entendi, Marcos. Marcos, como é que foi a sua chegada pro tributário, para escolher essa carreira no direito? Você é natural aqui do nosso estado? Fala um pouquinho da sua trajetória aí para nós. Eu sou mato-grossense sim, na verdade eu sou sinopense, então nasci lá em Sinop, em 83. E naquela época, Sinop não tinha ainda faculdade, então vim para Cuiabá estudar e daqui, Brasil afora, não voltei mais. E na faculdade a gente tem uma vivência muito prematura com o direito tributário, né? Naquela época, lá em meados de 2004 para 2005, nós tínhamos contato apenas no último semestre, no 9º e no 10º.
Mas ali eu já identifiquei, né, de forma, como eu disse, muito comedida, que era uma grande oportunidade. Que o tributarista, diferente dos outros profissionais, e infelizmente o Brasil tem essa cultura de contratar um advogado só quando tem um problema. Então, a conta nunca fecha. Esse advogado, quando ele entra na companhia, essa empresa já está sangrando. Então, ele é olhado pela empresa, pelo empresário, como mais um custo. E isso, na relação comercial, não fica legal. Então, mudar isso no tributário, quando eu conseguir entender que a prevenção seria, sim, o que mudaria o resultado da empresa, eu falei, eu acho que é um nicho que a gente pode explorar. E saindo do contencioso tributário, que também é muito restrito, e navegar mais na esfera administrativa e dominar, né, os expedientes junto à prefeitura, junto à Secretaria de Fazenda e à Receita Federal. Porque um processo administrativo muito bem conduzido evita a continuidade dele na esfera judicial. Então, isso custa muito dinheiro. Nesse intervalo, nessa jornada, infelizmente, o Brasil não é um país sério. As empresas sofrem várias penalidades que não deveriam sofrer, porque o Código Tributário, que é lá de 1966, diz que ela deveria ter ali garantida, né, a sua certidão de regularidade fiscal, porque ela está discutindo um débito, mas isso não acontece. A gente tem que ingressar com mandado de segurança para fazer valer um direito que está em lei. Então, às vezes, muitos empresários não querem se sujeitar a isso, porque isso atrapalha o dia a dia do crescimento da empresa. Então, a ideia foi criar dentro, né, enquanto advogado, tributarista, uma nova forma, um novo modelo de negócio. Então, são 20 anos fazendo isso e aprendendo. Tive não vou dizer oportunidade, mas a sorte de navegar em cenários que poucos profissionais navegaram. Então, quando eu comecei a atuar lá em 2004, 2005, a Receita Federal do Brasil ainda era tudo formulário de papel. Então, balcão, senhas, atendendo olho a olho com o fiscal. Então, eu tive uma escola diferente dos dias de hoje, que está tudo informatizado. Que hoje, lá no computador, você faz uma solicitação, essa solicitação cai numa base de dados, que essa base de dados vai para um auditor fiscal lá em Manaus, e você está conversando com ele de uma empresa aqui de Cuiabá. Então, isso acabou. Ficou muito abstrato, ficou muito mais distante do que era antes. Então, naquela época, o fiscal ia na empresa, você dialogava com ele, você mostrava para ele que aquela interpretação, conforme ele teve, quando você levava ele para dentro do processo produtivo, ele conseguia entender que aquela sonegação não era uma sonegação. Para aquele tipo de negócio, fazia sentido aquela tomada do crédito, estava dentro do processo produtivo. Porque o papel não reflete isso, da forma como contabiliza, escritura e transmite. Então, o nosso papel de mediador ali, nessa condução do processo administrativo, no final, o resultado para o empresário é significativo. E muitas empresas, mas muitas mesmo, de 10, eu falo com muita tranquilidade, 7, o resultado financeiro lá no DRE, você é mestre disso, que é o lucro, está na parte fiscal e tributária. E muitos, infelizmente, delargam isso. Deixam isso para depois. E é a parte mais importante de uma empresa. E aí, então, vamos dizer, o preventivo hoje, ele colabora muito para que a conta feche no tributário. Demais, né? Eu costumo dizer que a inteligência tributária, quando ela é aplicada numa empresa, e aí a gente cria ali uma estrutura tributária inteligente, a gente transforma a complexidade em resultado financeiro. Dentro do business que a gente participa, todo cliente que procura o nosso atendimento, ele tem uma ideia, ele tem uma vontade, ele tem um problema que ele quer resolver com essa ideia, e eu sempre sugiro para ele, você já fez o cálculo de quanto de imposto que você vai pagar sobre isso? Os clientes procuram hoje já está assim, Marcos? Eles estão procurando querer entender o tributário antes de partir para a prática? Como é que está? Ainda não, Sérgio. E esse é um ponto de atenção interessante para trazer para a audiência. E o que vai mudar essa forma de agir enquanto empresário é a educação. Então, a gente tenta, no nosso modelo de negócio, educar esse cliente. E quando eu falo educar, é entregar para ele de A a Z realmente o porquê das coisas. Então, é dar aula mesmo. Se o meu cliente, em um ano comigo, não entender das particularidades do negócio dele, a gente está errando em algum lugar. E isso é uma missão que nós temos para direcionar esse empresário em um momento de reforma tributária que parece que
o caos vem, tudo muda. 95% das empresas no Brasil pagam ou já pagaram impostos de maneira indevida ou a maior nos últimos 60 anos. Então, um sistema que está aí vigente há 60 anos, a gente está tomando de goleada. Imagina um novo que está chegando, que vai rodar concomitante a esse, agora em 26 até 32, com 2 apurações. A conta não vai fechar. Ô Marcos, vamos dizer, a audiência, muitas vezes, né, nós estamos com vários profissionais assistindo, tem pessoas trabalho doméstico, enfim, todo mundo está assistindo. Na prática, para o pessoal entender, gente, o planejamento tributário, de um modo simples, que o Marcos vai parafrasear aqui, é mais ou menos assim: alguém procura o Marcos ou a mim e fala que quer fazer sorvete, tá? E, na verdade, ele pede o sorvete. Na hora que o Marcos vai analisar lá os ingredientes, vai ver, na verdade, é um remédio refrigerado. O enquadramento tributário vem nessa parte, né, Marcos? Exato. É entender exatamente, ou até dizer assim, como gastar menos com o imposto. Porque não existe deixar de pagar. A tese é assim: pagar imposto é pagar os 100% ou mais de 100%. Mas o quanto deve se pagar e por quê? Pode ser que vai pagar muito menos do que se espera. Queria que você comentasse essa questão do remédio, para que as pessoas, que é um bom exemplo. Alguém procura, eu quero fazer sorvete. Na hora que você vai olhar os ingredientes e para que aquele sorvete, de repente é para quem extraiu um dente e é um alimento, não é nem um sorvete, não é nem um remédio. Exato. Assim, é difícil falar isso, mas a gente está falando de imposto e está falando de finanças. Mas até falando para a audiência, a gente atinge uma maturidade enquanto empresário quando a gente trata o imposto assim como a gente trata um fornecedor. Então, para que eu não me preocupe com os impostos, eu preciso ter uma formação de preço aliada ao meu negócio. O meu custo fixo, o meu custo variável, ele tem que estar muito redondinho. Então, eu preciso entender que margem eu quero nessa xícara. Então, o meu negócio é diferente do negócio do João, que pode ser uma loja de departamentos, de ambos. Mas eu ofereço um monte de questões anexas à minha loja que o João não oferece. Mais segurança, mais conforto. Então, essa mesma xícara não pode custar o mesmo valor do que na loja do João. Quando eu entendo isso e trago para dentro e eu precifico de forma correta, eu não me preocupo com o imposto. Mas isso é um exercício que a população brasileira precisa aprender a fazer, né? E parece básico, mas não é, Sérgio. Precificar um produto ou um serviço é extremamente complicado e complexo. E por isso que as empresas deixam de pagar os impostos. Porque é lá no tributário que elas fazem essa jogada, esse fluxo de caixa, que hoje eles conseguem. Não pago esse mês, no ano que vem eu vejo, faço um parcelamento e parcelo em 60 vezes. Reforma tributária em vigor, isso acaba. A gente vai ter a figura do split payment. A partir do momento que o valor cair na minha conta, o governo já vem, igual a antiga CPMF, splita a parte que cabe a ele. Entendendo isso, preciso fazer o dever de casa. Preciso parar e olhar para a minha operação, né? E eu preciso agora compreender. O que eu vou fazer em 2026? Eu funciono ou eu cresço? Só para funcionar a margem que eu preciso de 26, até na transição de 32, são 7, 8 janelas de precificação. Então, a ideia é sentar com o seu profissional de confiança e fazer conta. A matemática ela vai responder tudo isso, né? Esse é o papel hoje do advogado e do contabilista, que precisa ser consultivo. Então, a dica de momento: quem não atuou bem na formação de preço, fez o seu planejamento financeiro, está na hora de fazer. Porque pode ter uma surpresa na hora de cobrar o imposto pelo split payment e vai cobrar exatamente o que aquele KNAI e o que aquele produto precisa contribuir. Exato. Né? Já funciona assim em tese, né? Só que agora isso vai acontecer de forma... Não vou nem dizer D+1, né? Vai acontecer de forma automática, né? Automática. Então, hoje, o empresário brasileiro está acostumado a faturar no mês e recolher no mês seguinte, quando recolhe. Então, esse dinheiro do imposto transita no caixa 30, 45 dias. Então, vamos esquecer da legislação e vamos aprender o conceito de fluxo de caixa, aplicado no negócio dele. Cada negócio tem um time diferente de fluxo de caixa. Então, do atendimento, da venda, do recebimento, do prazo do produto que ele comprou na indústria ou no atacado. Então, tudo isso tem que ser muito bem mapeado.
para que essa formação de preço e esse fluxo de caixa esteja casado, justamente por conta dessas tecnologias, né? E aí, assim, a questão contábil, a questão da legislação, ela precisa andar no modo automático. O foco do empresário não é nisso. O foco no empresário é na questão financeira. Eu costumo dizer nas minhas palestras que quem dominar o fluxo de caixa dominará a concorrência. E a maioria dos empresários não está preparada para esse tipo de conversa. Falta esse tato, esse direcionamento mais estratégico. O fluxo de caixa, gente, é muito importante na empresa, né? A gente sempre fala, principalmente o seguinte, as grandes companhias, né, Marcos? Muitas vezes ela trabalha com boa parte do caixa que não é dela, que é do fornecedor, que é do meio, do mercado, da cadeia, a própria logística. Então, assim, isso depende de um planejamento tributário, depende de um planejamento financeiro. Ô, Marcos, e quem pagou imposto a mais? Vamos dizer, não vamos falar de motivos, né? Mas quem pagou imposto a mais, o escritório da FF Advogados também atua nessa área da recuperação de tributos, encargos trabalhistas, enfim, Sim. tudo que for calculado a mais por algum motivo, e fica aqui a ressalva, né? Isso não quer dizer que é um erro do contabilista, né? Até porque se for erro, não se recupera, né? Exatamente. É importante a sua pergunta e mais um ponto de atenção em relação à reforma tributária. A legislação, ela trouxe para o contribuinte, né, assegurou esse direito dele reaver esses valores financeiros de impostos pagos de maneira indevida ou a maior dos últimos 60 meses. E essa janela finaliza agora em dezembro de 2026. Então, só até dezembro de 2026, considerando esse mês e esse exercício, a gente vai poder retroagir 5 anos para trás. A partir de janeiro de 2027, não se fala mais em recuperação de impostos pagos de maneira indevida ou a maior. E aí tem uma sacada, tá? Na verdade, são dois conceitos, quando você paga de maneira indevida e quando você paga de maneira a maior, né? Então, até isso, na operação, o empresário precisa mapear, que essa diferença ela é significativa em relação à forma de você apurar esse crédito e a forma de você aproveitar esse crédito. E a gente vê, infelizmente, no Brasil, muitas empresas sofrendo autuações porque ainda não aprenderam essa leitura básica, né? Então, na nossa consultoria, a gente consegue mapear isso, a gente consegue fazer esses pedidos de restituição e ressarcimento, e aí, num prazo de 90 a 120 dias, esse empresário tem um Pix da Receita Federal, exatamente, na conta dele bancária, Pix, Ministério da Fazenda. Esse valor vai voltar, sim, para que ele possa usar esse valor como fluxo de caixa e fazer a transição de forma mais eficiente. Essa é a ideia, essa é a estratégia. Temos outros créditos também que não são passíveis de restituição e ressarcimento, e aí, dependendo do modelo de negócio da empresa, essa empresa detém esses créditos, que esses créditos podem ser mapeados, escriturados, e a partir de janeiro de 2027 ele vai poder usar para compensar já a CBS. Então, esse crédito morto, que vai ficar esse saldo, ele pode usar. Então, são várias as questões que as empresas precisam parar e fazer um dever de casa. Porque tem muito dinheiro na mesa, sim. Agora, importante, então, que quem não fizer essa opção, a partir eu quero que você repita a data, vou até, para ficar bem claro, chegou o momento, quem não fizer, não faz mais? Não faz mais. Dezembro de 2026. Último pedido de transmissão de restituição e ressarcimento, 31/12/2026, até as 23 horas e 59 minutos. Depois, acabou. Então, esse é um ponto de atenção. Os empresários precisam olhar para dentro dos seus negócios, né? É uma caça ao tesouro. Entendi. Então, muita gente vem fazendo isso, mas nós temos um universo hoje de 24 milhões de empresas e diariamente eu estou em contato com novos clientes. E ainda, pasme, tem muita gente que não tem noção que isso é um direito, que isso está assegurado e não sabe por onde começar, né? Então, também cabe aí uma política de informação um pouco mais clara para esse contribuinte, e a gente não tem isso no Brasil, infelizmente. O Brasil, ele é um país extremamente burocrático em relação às questões fiscais e tributárias. Então, a gente precisa trazer, como você colocou no início da nossa fala, como que a gente muda esse jogo? É pela educação. Olha que interessante. Por que a conta não fecha? E aí, vamos voltar. Introdução à contabilidade. A gente está falando em informação de preço, a gente está falando de mapear custo fixo e custo variável. São coisas que parecem simples, mas que foram deixadas de lado.
E aí a gente vem replicando erros, né? As coisas vão entrando no modo automático. Quando elas entram no modo automático é perigoso. O contabilista, ele encaminha um e-mail para o cliente com um DARF para ele fazer o pagamento dos impostos que foram apurados em relação ao faturamento do mês anterior. Não vem uma nota técnica explicando para esse empresário o porquê daquele valor. Então, o governo impõe um imposto, o contabilista replica a imposição e o empresário recolhe. Por isso, dos erros. Em relação à tecnologia, que foi essa simplificação que foi vendida, que teve alguém do outro lado do governo que falou que essa insanidade vai acabar e que o contador até vai ficar um pouco relapso, né? Então, as empresas vão até economizar com isso, o contencioso tributário vai diminuir, né? Eu costumo dizer que essa conversa é só pro Alice do País das Maravilhas, né? O jogo vai continuar, só mudou as cartas, né? Já são várias as inconstitucionalidades mapeadas nos dois textos da reforma tributária, várias. E nós, advogados, temos o papel de acionar o controle de constitucionalidade. Tudo bem, existe uma lei em vigor, essa lei tem que ser cumprida. O imposto vai ser apurado dentro dessa lei, que nós já entendemos que ela é inconstitucional. Mandado de segurança. Esse mandado de segurança, ele vai travar essa prescrição. Várias ações a nível de Brasil vão começar a serem distribuídas. Isso vai criar um corpo, vai ser afetado, STJ ou STF. STJ quando for matéria infraconstitucional, STF quando for matéria constitucional, e daqui 10, 15 anos esse contribuinte vai ter o direito de reaver esses 15, 20 anos de discussão. Então, isso aconteceu agora na legislação que está morrendo, que está indo embora, e vai continuar acontecendo. Porque da teoria para a prática, a diferença ela é significativa. E agora veio a tecnologia para facilitar, que na verdade bagunçou e deixou extremamente mais complexo. Então, muita gente me pergunta, e aí? Nem eu também sei as respostas. A gente está trabalhando e mapeando e tentando buscar elas. Mas eu já comecei a entender que a gente precisa dar para o cliente o quê? Para o empresário? Previsibilidade. Então, a gente não precisa acertar o cálculo específico, os centavos. Não é isso. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue dar um direcionamento do caminho que ele tem que tomar, que é um menos, vamos dizer assim, ruim, né? Que é o mais eficiente. Então, a gente vai começar a ir para um tempo mais consultivo e menos técnico, operacional. O Marcos, na ABFIN, a qual sou presidente estadual, Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, há 18 anos a gente está lá com profissionais dizendo que a grande saída para os problemas financeiros, né, é a educação financeira. Adicionar isso nas escolas. E tem uma notícia, né, que eu quero levar para toda a audiência e compartilhar com você. No último dia 16 do 7, o PL, o Projeto de Lei 2979 de 2023, tem vários, inclusive, correndo no Senado, mas esse criou uma velocidade e foi aprovado pelo Senado para adicionar no ensino, desde o maternal até o ensino médio, a educação financeira de forma transversal nas próprias matérias. Para nós, estamos num momento de comemoração, isso é muito bom. E lá dentro também está escrito nesse PL a educação fiscal. Então, veja bem, eu não tive, eu acho que grande parte das pessoas, a gente não teve lá na infância um momento, uma oportunidade dentro de uma escola de estar na aula de geografia e ver o calcário sendo conversado sobre calcário, sobre metal precioso, ouro, ouvir falar o preço daquilo. A gente não lidava com o assunto dinheiro. E se agora vamos lidar com o assunto fiscal, nós vamos ter adultos menos endividados, né, jovens que não vão ser futuros endividados ou com passivo fiscal, né? Essa acho que vai ser uma grande saída para nós. Então, aí a gente está tratando a base, né? Quando a gente trata a base, esse reflexo ao longo dos anos vão também construir novos empresários, né? Hoje, o empresário brasileiro, aquele pequeno e médio, que é o que gera o maior número de empregos no Brasil, cerca de 70%, 75% dos empregos, ele é extremamente amador em relação ao seu dia a dia. E aí eu trago um pouquinho a parte financeira, e aí a gente pode concluir aqui a audiência em relação aos impactos na parte fiscal. Esse empresário, ele mistura os gastos da pessoa física com
os gastos da pessoa jurídica. Ele não entendeu que são coisas distintas. Ele não entendeu que o dinheiro é da empresa e que ele precisa receber um prolabore, que esse prolabore tem que ser tributado e que ele pode sim ter uma distribuição de lucro mensal, trimestral, semestral ou anual. Então, quando você coloca isso para esse empresário hoje, que já está acostumado a viver dessa forma há 10, 15 anos, ele não consegue entender o impacto desse novo regime que entra em vigor no ano que vem, que vai fazer com que isso entre em ação, e ele não vai entender. Eu brinco muito, né? O caminhão vai passar e não vai conseguir anotar a placa. E isso é ruim. E aí a gente traz um estudo da Confederação Nacional do Comércio, que quando começou-se a se falar em reforma tributária, eu tive a honra de ser convidado para palestrar na CNC Nacional em Brasília, lá em meados de 2022, 2023, quando a gente ainda tinha apenas a emenda constitucional vigente, e 27 presidentes das FEComércios do Brasil estavam lá, e representando a FEComércio Mato Grosso aqui, debati sobre a reforma tributária, e naquela época estimava-se 5 milhões de desempregos. Então, isso é muito sério, porque eles já têm esses dados de que a grande maioria desse empresariado brasileiro não entendeu ainda que é uma mudança de mentalidade. Então, isso é preocupante. E aí, cada pequena empresa dessa emprega 2, 3, 4 famílias. Então, 5 milhões, o impacto é pequeno. Se a gente fizer isso vezes 3, 4, né? De pessoas que podem ficar, infelizmente, sem emprego, sem renda, né? Porque estão deixando como bom brasileiro para depois. Então, a gente já vem falando disso. O índice de empresas que podem, após essa implantação definitiva da reforma tributária acontecer, pode ser alto, né? Muito. De empresas que não vão ser viáveis. Muito. Né? Exatamente. Tem negócios que não vão fazer mais sentido existir. Perfeito. O seu raciocínio está corretíssimo. Então, E acho que o ponto zero agora é cada um que está nos assistindo começar a entender de onde vem cada R$1 e para onde vai cada R$1 no seu negócio. Para que entenda se o custo, né? Não vender sem conhecer o custo. E a gente vem eu vou aproveitar esse assunto, eu vou dar uma recomendação de leitura, que o QR Code vai estar logo abaixo ali para quem quiser, que é Meu Pet Cabe no Meu Bolso. É um grande exercício, né, que é do meu amigo Reinaldo Domingos. Esse livro ajuda um pai, uma família, que quer despertar numa criança de 8 anos que tem o sonho de ter o primeiro pet. Aqui dentro vai ajudar ela a exercitar um grande exercício da educação financeira, onde ele vai conhecer o custo que tem um pet, que o pet ele é comprado, vai entender que tem a ração para comprar, tem o banho e tosa. É um grande exercício. É isso que nós da Befim, Marcos, até a gente já conversou bastante com você sobre essa questão da educação fiscal, né? Junto com a educação financeira, para que nós tenhamos no futuro, não é tentar acertar, ou tentar pagar menos imposto, ou tentar pagar menos juros, mas sim entender como se inserir nesse cenário, que ele é a realidade para nós. É igual o seguinte, eu vou dar o carro para o meu filho dirigir antes dele ter uma carteira desacompanhado ou não. Então, assim, é uma mudança de cultura em todos os ambientes que nós estamos convivendo agora. Olha que interessante, né? Você agora trouxe um exemplo do carro. E é muito parecido com o tributário. Olha como a gente vai evoluindo. Mas, na verdade, quem evolui mais e quem está ganhando de goleada são os órgãos governamentais. O brasileiro, o empresário, o pequeno e médio, ainda está lá na era da planilha de Excel. Olha um dado importante para trazer para a tua audiência. E assim, a autorresponsabilidade nesse momento, ela deve ser só do empresário. Ela não deve ser do contador dele ou do advogado dele. Ele precisa querer buscar essa informação e compreender. Estou aonde, vou para onde, o que eu preciso fazer. Então, o meu profissional não conversou comigo. Nas reuniões que eu faço todas as semanas, eu costumo fazer essa pergunta. E as respostas sempre são essa. Ainda não. Eu pergunto, mas você procurou ele? Também não. No final, Sérgio, essa conta vai fechar para quem? Para esse profissional que está acomodado? Ou vai fechar para esse empresário que está à espera de um milagre? Então, a tragédia ela já está anunciada.
Então, o empresário precisa entender isso e tomar essa atitude de eu preciso compreender o que a reforma tributária realmente vai impactar no meu bolso. Eu não E quero... aí, comunicação, né, Marcos? Comunicação. Então, demanda o seu profissional. Provoque ele. Troque ele, se ele estiver acomodado. No final, a conta vai fechar para ele, que continua recebendo o honorário. E o empresário também continua pagando um honorário, que também não tem nem condição de cobrar. Então, tudo isso precisa ser analisado também. Mas nada justifica. Se você se propôs a prestar um serviço, preste. Certo? Então, só esse ponto de atenção que eu acho que faz todo sentido. E aí, você falou de uma coisa ali de custo. E os empresários, infelizmente, eles olham para a prevenção como um custo. Né? E quando você pega as grandes empresas no Brasil, e existem vários influenciadores e empresários que faturam 1 bilhão. Até no meu Instagram tem um corte do João Adib da CIMED, onde ele estava dando uma palestra para um grupo de 30, 40 empresários, e ele falava exatamente isso, que dentro da companhia dele, que fatura 6 bi por ano, a maior concentração técnica e aonde ele mais gasta, tirando o RH e o marketing, é a área fiscal e tributária. Ele tem um exército ali, porque é dali que ele vai transformar a complexidade em combustível, em dinheiro. Então, essa inteligência do planejamento tributário aplicada faz com que ele, com 1% de margem, Sérgio, em cima de 5 bi, a gente está falando de alguns milhões de reais que ele aplica dentro do negócio dele, e essa margem ela só vai aumentando assim numa questão de juros compostos. Então, quando o empresário entende esse jogo, isso não é mais um custo, isso é uma inteligência. Né? Então, inclusive os grandes empresários de sucesso que têm um time de techs muito bem afiado, e aí quando eu falo do time de techs afiado é contabilista, advogado e tecnologia. Isso tem que andar, é um quebra-cabeça, para formar ali a imagem lá da Mona Lisa. Tem que estar perfeito. E hoje, infelizmente, esses profissionais não se conversam. O empresário tem um problema com um profissional lá com o João, que não conhece o José, e quando a cartinha chega, ambos não se falam, o tempo vai passando e quem paga essa conta, infelizmente, é o empresário brasileiro. Um dinheiro que poderia estar vindo para dentro do negócio dele, fazendo com que ele pudesse continuar crescendo. Então, acho que olhar para a parte de techs é, sem sombra de dúvida, hoje, algo extremamente relevante e muito urgente para que as empresas, em sua grande maioria, infelizmente pelo amadorismo, só funcionem, Sérgio. Porque funcionar e crescer tem uma diferença muito grande. E aí eu acho que o papel do educador financeiro, daquele profissional, assim como você e vários outros, de governança, de mapear, de fazer dever de casa, vai mudar o jogo desse empresário. Para ele entender que realmente ele abriu o extrato bancário dele lá do Bradesco e tem lá 300 mil reais, esse dinheiro não é dele. Ele não pode transferir para a pessoa física, porque tem uma série de compromissos que já estão ali mapeados, precisam ser liquidados. E ele fez uma outra venda que daqui 2, 3 meses o caixa vai encaixar e é naquele momento que ele vai fazer essa retirada, né, de forma mais expressiva. Inclusive as retiradas agora, para quem ainda não se planejou, até a superior a 50 mil, está tributada e o tributo, ele é 10%. Ele é 10%. Nós tivemos uma mudança em dezembro do ano passado em relação a isso, né? A alteração da legislação dos lucros e dividendos. Então, aquele empresário que tem uma distribuição mensal acima de 50 mil reais de um único CNPJ, ele pode ter 2, 3, 4 empresas, então ele pode acumular essa distribuição. Mas tudo aquilo que transpassa 50 mil reais pode ser 1 centavo. Ele tem que oferecer uma tributação de até 10%. Tem uma alíquota progressiva, muito parecida com o imposto de renda. Então, a partir do momento que ele supera esse teto, ele oferece essa tributação. Então, ele adianta um pagamento que no final do exercício, a gente vai fazer uma conta de crédito e débito, em havendo restituição no imposto de renda do outro ano, quando ele transmitir, ele vai ter esse valor restituído, né? Ou até abatido o imposto que ele deveria pagar. Então, assim, ele só está adiantando. Pode ser que lá na frente a conta que o governo presumiu não ocorra e ele receba de volta. É um contrassenso. Isso, na minha visão, descasa ainda mais o fluxo de caixa. Ô Marcos, alguns agentes
públicos e até pessoas de tecnologia disseram assim, com 100% da implantação da reforma tributária, o contabilista pode não ser necessário. Isso daí faz sentido? Olha, na teoria faz, na prática não, né? Com tudo isso que você falou de preventivo aqui, sem um contabilista, é muito É difícil difícil. uma empresa conseguir passar por todo o período, né? Assim como contabilistas e advogados, né? São profissionais e profissionais, então são pessoas. E aí, mais uma dica, e se conselho fosse bom a gente vendia, né? Demande o seu profissional, pergunte a ele, solicite que ele venha até o teu negócio, se ainda não veio, para lhe dar uma aula sobre os reais impactos da reforma tributária no seu negócio. E assim, várias matérias, Sérgio, de portais relevantes, como a revista Exame, já trouxe um estudo de que apenas 11% desses profissionais estão preparados. Então, hoje, a maioria desses empresários, por conta do financeiro, por conta do Brasil, infelizmente, não estar bem em relação a comércio, em relação à indústria, a gente passa por um momento conturbado de inflação alta, então o caixa das empresas estão sangrando. Esse empresário não consegue contratar um time de techs, não consegue contratar uma tecnologia para melhorar ainda mais essas conciliações e esses fechamentos. Então ele vai ter que trabalhar com aquilo que ele tem. Então, independente disso, ele precisa, se esse profissional não sabe, ele precisa buscar ajuda. Então, eu acho que essa é uma dica de ouro para a audiência que, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande, se ainda não sentou um ponto de atenção relevante. Eu brinco muito que bares e restaurantes vão ser os primeiros a testarem a nova tecnologia, porque estaremos lá brindando o ano novo. E geralmente a gente vai chegar às 9, 10 horas da noite no restaurante. E quando a gente for passar a conta meia-noite, 1 hora da manhã, ele já vai sofrer os efeitos da nova reforma tributária. Principalmente considerando o horário padrão brasileiro, que é Brasília, Que é né? Brasília. Então, às 11 horas da noite em Cuiabá, Então, já vai ser interessante. já é reforma tributária. E aí ele faturou lá 10 mil reais naquela noite e ele vai ver no caixa dele lá, considerando uma alíquota de 28%, que vai sobrar lá só 7 mil e alguma coisa, né? 7.200 reais. E aí? Acabou de sair do impacto de 13º. Então, o caixa dele já tá sangrando. Ele precisa se preparar, já. Gente, ó, o planejamento financeiro nunca foi e será tão importante igual agora na reforma tributária. O que o Marcos colocou aqui e a gente vem falando é muito importante, empresário, para se pensar. Então, o que é o normal? Eu passo do dia 1º ao dia 30 acumulando uma geração de impostos que eu iria pagar no dia 20, dia 30 do próximo mês. Quer dizer, eu ficava com todo esse fluxo de caixa na minha conta, usando isso de qualquer forma que fosse. O que vai acontecer agora? Se eu pago 20% de impostos por mês, eu não vou ter 20% de fluxo de caixa do meu faturamento, porque já vai ficar retido. E não é só, né, Marcos? Na maquininha de cartão e no Pix, gente. O boleto já está escritural e eletrônico, os depósitos identificados, enfim, toda a transação que nós podemos dizer digital eletrônica vai ter a retenção do imposto que a sua empresa precisa reter dentro da transação. Nós chamamos isso de parametrização do sistema, né? Então, os bancos já foram chamados desde a construção lá pelo SERPRO, né? Que é a empresa responsável pelo desenvolvimento das tecnologias do fisco. E os bancos são agentes que vão participar disso, porque eles vão dar essa informação, né, para a arrecadação de forma praticamente online. Então, isso já está muito bem amarrado. E um outro ponto interessante sobre fluxo de caixa, né? A gente vem para um sistema, é um nome até difícil de falar, plurifásico autorregulatório. Então, são um sistema de várias fases que um regulariza o outro, fiscaliza o outro, né? Então, esse empresário que já não soube e nunca fez o dever de casa de olhar para dentro, infelizmente, em sua grande maioria, ele vai ter que monitorar fornecedor. Porque dependendo de onde ele está posicionado na cadeia de compra e venda, de quem ele compra, ele vai ter que alterar o fornecedor, porque não vai mais fornecer o crédito para que ele
na venda do produto ou do serviço, utilize e pague só a diferença. Então, ele comprou por 10 da indústria, colocou esse produto por 20 no balcão. Em tese, ele pagaria o imposto só sobre o valor agregado. Por isso que o IVA é o imposto de valor agregado. Então, eu só pago da diferença. Só que para que isso ocorra, né, de forma harmônica, aquele fornecedor na etapa anterior tem que ter recolhido o imposto. E aí eu fiscalizo ele, não é mais a Receita Federal. Olha isso. Então, a partir do momento que essa operação fiscal acontecer e foi identificado pelo sistema, isso vai ser de forma eletrônica, online, que não tem o crédito, eu vou ter que pagar. Para depois eu me subrogar no direito de não sei quando ele liquidar aquela fatura, numa operação depois de 2, 3 meses eu usar esse crédito. Entendi. Ô Marcos, e o empresário que está nos ouvindo, ou profissional, liberal, enfim, ele olha lá para as contas dele, para o DRE dele, ou para a declaração do Simples, enfim, ele olha lá. Inclusive, tem algumas empresas que acabou que tem 3, 4 empresas do Simples Nacional para o mesmo objetivo de business. E ele acha que está tudo certo, mas ele quer fazer um diagnóstico. Como é que ele faz para procurar vocês? A sua equipe está em Cuiabá. A equipe de Cuiabá está em que local? Pode procurar direto, tem um agendamento? Fala. É claro que vai estar aqui nas descrições, Claro, tá? claro. Todos os detalhes, mas pode... Bom, nós usamos a tecnologia também ao nosso favor, né? É importante colocar aqui, não só pela educação e também pela segurança do nosso time técnico, ser um time muito experiente, a gente tem tecnologia. E quando eu tenho tecnologia, ela inicia também no atendimento. Então, esse cliente consegue, clicando ali no nosso site, depois vou passar para você poder deixar aqui no link da bio, pro pessoal, ali ele vai conseguir preencher um questionário, muito simples, é um questionário que a gente vai fazer algumas perguntas pertinentes voltadas para o negócio dele. Nós temos uma ferramenta de inteligência tributária que capta essas informações, processa esses dados, cruza com algumas APIs de informações públicas e, de forma concomitante, automática, emite um score de viabilidade para aquele empresário, mostrando para ele que tem dinheiro na mesa, mostrando para ele que tem uma melhoria e dando para ele os próximos passos em relação a um projeto de reforma tributária. E essa análise preliminar ela é feita sem custo algum, sem interação humana alguma, está disponível para que esse empresário que pode fazer isso, pode se beneficiar dessa ferramenta, pode ter esse diagnóstico e ele pode procurar até o profissional dele. Então, fica aqui um compromisso para sua audiência. Quem tiver esse interesse, a ferramenta está disponível e eu tenho certeza que ela vai ser um divisor de águas até para aquele empresário que já fez alguma coisa ou para aquele que nunca ouviu falar dessas possibilidades. Afinal de contas, dinheiro é sempre bem-vindo. Tá, então fica aí, tá o link para quem tiver interesse em fazer um diagnóstico. Entender se está no regime correto, no regime ideal, enfim, fazer um bate-papo aí com a equipe do Marcos e avançar para algum plano tributário melhor, igual, lapidado, enfim, fica aí o convite. Marcos, pensando no tributário, outro dia pessoas nos procuraram, até acho que pelo movimento da reforma, que o contabilista estava pedindo... Olha, chegou o momento da gente fazer o seu DRE, o seu balanço, analisar mesmo a empresa do Simples. Isso chegou esse momento também agora para ver a viabilidade, né? Sim. Isso, principalmente, antigamente era uma opção do empresário, hoje vai ser uma necessidade pela reforma tributária? Eu gosto de falar do Simples Nacional porque é o maior número de empresas hoje no Brasil, né? Então, como eu falei, são essas empresas que movem a economia, o crescimento do país. E esse empresário agora ele vai partir por ele vai ser inserido num novo modelo tributário que ele não está acostumado. Ele vai ter que fazer uma opção, se ele faz a apuração por dentro ou por fora do DAS. Então, isso vai encarecer a carga tributária dele. Então, se ele decidir, e essa decisão vai agora até o dia 30 de agosto, em fazer a apuração por dentro, é como o dia a dia hoje que ele está acostumado. Mas ele não vai conceder o crédito para a etapa anterior do fornecedor dele. Então, um contribuinte no lucro real ou no lucro presumido vai olhar para a empresa do Sérgio, que fez a opção da apuração por dentro, e não vai contratar ela.
Então, às vezes, essas empresas vão trocar o fornecedor, vão pagar mais caro, vão pagar até um frete, no caso de um fornecedor que está aqui na região, mas no final, no tributário, a conta vai fechar. Então, é importante esse empresário saber aonde ele está posicionado na cadeia, para que ele faça essa opção de forma mais eficiente para ele. E claro, ele não vai mais cobrar o valor que ele cobrava. Esse valor ele vai ser acrescido dos impostos, porque ele vai outorgar esse crédito. Então, acaba que uma coisa compensa com a outra. Mas se eu faço essa escolha pensando só no meu caixa, eu posso ficar sem cliente, né? Nós já estamos, inclusive, mapeando dos nossos clientes mais relevantes esses fornecedores, e geralmente ali a média que eu costumo observar é que de 20% a 30% das relações comerciais dessas grandes empresas se dão com empresas do Simples Nacional da região, e 80% delas, se não mudarem o regime tributário nessa escolha da apuração por fora, não vão mais fazer negócio. Porque eu estou falando para você de 30% de crédito num volume financeiro de milhões por ano. Então, o meu cliente, eu preciso preservar isso para o cliente. Isso quer dizer que na hora de comprar um produto novo, o empresário hoje, ou um serviço, ele vai merecer mais ainda a questão da formação de preço e entender a questão da composição fiscal desse produto. Exato. Os departamentos fiscais de compra das empresas já estão sendo treinados para quando eles fizerem as compras, solicitarem qual o regime fiscal. Quer dizer, pode ser que esse produto não é mais interessante comprar daquele fornecedor, exatamente. Eu vou pagar mais caro no pedido, mas a conta vai fechar quando eu fizer a conciliação tributária. Conciliação tributária. E as alíquotas? Eu ouvi dizer também que as alíquotas vão ser diferentes conforme município, conforme estado, mesmo sendo o mesmo imposto? Ainda está prematuro a gente falar em alíquota, porque o Brasil conseguiu aprovar uma reforma tributária sem alíquota. Sem alíquota. Mas ela prevê essa oscilação, né? Ela prevê. Ela prevê os municípios, a gente vai criar as legislações, né? A lei 227/2026, que regulamenta o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que, em resumo, é a fusão do ISS municipal e do ICMS estadual. Então, isso vai virar IBS, que só vai entrar em vigor lá em 2029. Né? Então, nós temos aí um longo caminho para percorrer para que essas legislações sejam escritas, né? Para a gente saber se o município vai ter essa prerrogativa de, por conta de uma ponte no meio do caminho, eu cobro um percentual mais baixo e aí eu vou instalar um CD lá, ao invés de instalar um CD na capital. Por exemplo, nós temos essa particularidade aqui em Cuiabá. Então, Curitiba, São José dos Pinhais. Então, o Brasil tem essas questões. Barueri. Barueri, exatamente. Hoje, as maiores empresas de prestação de serviço estão em Barueri. Por quê? Porque o ISS quem é de lá é 1%, né? Que é o imposto de serviço. Então, isso acaba. Não sei se essa guerra vai continuar ainda, né? O comitê gestor vai definir isso. Essa questão das alíquotas está igual quando a gente vai na praia e tem uma plaquinha lá, né? A área pode ter tubarão, né? Você não vê, mas... Tá lá. Pode aparecer. Então, e aí tem um outro estudo, outro estudo não, né? Tem uma outra previsão na legislação, e aí na lei que foi aprovada lá em 2025, na 224, que ela fala que o Tribunal de Contas ele pode rever essa alíquota padrão aí de 26,5%, que eles entendem que vai ser o início. Porque nem eles sabem qual vai ser o impacto da arrecadação. Se vai ser para mais ou se vai ser para menos, né? Então, até isso está em pauta. Então, tem muitas questões ainda que estão no e se. Tá. Tudo bem. Como está tudo muito vago, como eu falei, eu preciso olhar para dentro do meu negócio e fazer o dever de casa, que é o quê? Mapear custo fixo, custo variável, entender fluxo de caixa, entender da minha lista de produtos quais são os que eu mais vendo, entender que margem de lucro eu preciso ter só para empatar a conta do mês. Então, parece simples, mas é extremamente complexo para aquela pessoa que nunca viveu isso, que não tem um profissional para ajudá-la. E aí eu acho que os educadores financeiros, né, esse pessoal que atua com isso, vão ser um ponto, serão profissionais que vão mudar esse jogo, né? Imagina um profissional desse aliado com um contador e com um advogado. Sim. Esse empresário vai dominar o mercado. Sim, é um momento que está chegando, gente.
não é que tem alguém que vai saber mais que o educador financeiro, não. Mas é a pessoa que vai te guiar, que vai fazer momentos como esse que a gente está conversando aqui com o Marcos, né? Qual que é o caminho ideal para ele perseguir, tirar essas dúvidas e seguir para o rumo ideal para aquele momento lá, né? E, Marcos, interessante, né? Quando a gente está falando sobre novos impostos, quando nós estamos falando em alíquotas maiores, né? Em mudanças nessa área, vamos levar para a nossa realidade pessoal. Por que que eu quero mais renda? Por que que eu quero aumento de salário? Por dois motivos. Porque eu já gastei ou porque eu estou querendo gastar mais com meus sonhos. E na conta pública é a mesma coisa, gente. É mais imposto porque se gastou mais. Os ajustes fiscais do país são públicos, eu não estou falando aqui nada é, que é segredo, mas o gasto está maior. Precisa se buscar mais impostos para cobrir esse gasto. E esse gasto, eu deixo o convite para cada um olhar no que foi. É público também. Então, assim, Marcos, é mais enquanto o mundo, né, muitos países e algum país até vizinho aqui nosso, Sim. está incentivando, reduzindo imposto para que a atividade econômica seja muito maior, porque uma atividade muito maior talvez tenha até mais imposto, baixando imposto. E nós estamos num contraponto incrível. Olha que interessante isso que você trouxe, né? Pessoal, eu convido vocês a irem na internet e pesquisarem no atual governo, e não é uma crítica, é uma constatação, porque aconteceu. O atual governo ele aumentou em 27 vezes. E tem a 28ª a ser votada. Então, são quase 28 momentos de aumento da carga tributária. Em diversos setores, né? E o governo foi mestre nisso, porque ele não alterou a legislação. Ele fez muito parecido com o que o prefeito de Cuiabá fez, que revogou um benefício fiscal. E aí essas revogações, lá na época do Distrito Industrial, que causou todo aquele alvoroço, isso não é aumentar a carga tributária. A carga sempre foi 5% de ISS. É que existia um benefício, ele só foi revogado. Então, o que se ventila é diferente do que realmente é. E o governo fez esse dever de casa com maestria, revogando vários incentivos sobre vários produtos, né, inerentes a várias atividades comerciais, industriais e principalmente do agronegócio, que não pagava e já começou a sentir os impactos, né? Então, isso já está acontecendo, Sérgio. Isso é extremamente preocupante e relevante. E o empresário ele vai deixando isso de lado. Ele não se incomoda com isso, né? E o tempo vai passando e o reflexo está onde? Está na margem. E, infelizmente, para que ele compense isso, ele não consegue aumentar também no time comercial dele as vendas, ele joga todo esse problema para a parte fiscal e tributária. Gente, a questão dos impostos que cresceram e tal, tem até um case nas nossas redes sociais, no nosso site, DSUP, na Befim, na Ibrafim. Quando subiu a alíquota do IOF de 1,5 para 3,5, nós recebemos inúmeras, mas foi muitas mesmo, perguntas. Sérgio, isso é só para o super rico? Isso é só para quem viaja para o exterior? Isso não me afeta em mim? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. O que você compra para sua casa, para a sua empresa, que quem te forneceu não comprou com partes disso daí vindo do exterior? E se veio do exterior, veio da China principalmente, ou veio de outra origem, o comprador, para comprar dólar e pagar, ele gastava 1,5%. Se ele começou a gastar 3,5%, porque isso incide sobre compra de moeda e tudo mais, cresceu 2% o custo dele. Vocês acham que ele não vai repassar para o custo? Exato. Então, assim, sempre qualquer imposto, não importa o que tipo ele vai ser repassado para o preço. Deveria. Aí que a conta não É fecha, aí né, que a Marco? conta não fecha, perfeito. E aí hoje eu brinco muito que o empresário posto de combustível, né? Se a empresa na frente, que é minha concorrente, está cobrando R$ 4 por essa xícara, eu vou cobrar R$ 3,90. Porque eu acredito, pela minha crença, que eu preciso vender mais. Mas agora eu vou para um outro patamar, eu preciso vender certo. Né? Eu Então, acho que a gente chegou ao ponto principal da nossa conversa, né, Marcos? Por que que a conta não fecha muitas vezes? Porque exatamente. ele não passa por preço, né?
Não passou por preço, vai virar o quê? Um passivo fiscal que ele não pagou Exato. ou falta de dinheiro no caixa. Hoje acontece isso. Então, com a entrada em vigor da nova reforma, que a gente já falou aqui, esse tipo de amadorismo, e é um amadorismo empresarial, ele acaba. Né? Então, por isso que muitas empresas nos próximos 30, 60 dias vão fechar as portas. A verdade é essa. Aquele empresário que é o empresário horizontal, que tem várias empresas no Simples Nacional, está com os dias contados. Aquele que tem empresa no nome do filho, no nome da nora, que separou da mulher, tudo isso já está mapeado pelas tecnologias da Receita Federal. E tudo isso será cobrado. Então, muita atenção em relação a isso. A crença limitante é de que com 5 anos prescreveu. Sonegação, ela não prescreve. E não tem problema nenhum do contribuinte não recolher o imposto. O problema é ele não informar que deveria recolher. Então, aí a gente vai para um outro nível, né? E aí que está o crime, e aí que está o problema. E eu tenho exemplos no escritório de autuações e de fiscalizações de fato geradores de 2006, 2007, que levaram 10, 15 anos. Ah, mas está prescrito. Não está prescrito. Quando você vai para a leitura da legislação e entende o motivo daquela ação fiscal, que foi uma informação que o contribuinte, que a lei diz que ele precisa informar, ele não fez. Então, ele não fez a parte dele. Então, a nossa análise ela é extremamente num ângulo de 360 graus, né? Porque a questão federal é diferente da questão estadual e da questão municipal. Então, de forma muito simples para a audiência entender, o município, quando ele encaminha a cobrança do IPTU, já tem o valor. Se tem o valor, pagou, está quitado. Não há necessidade de uma conferência. Quando a gente recebe o IPVA, a mesma coisa, já tem o valor. Então, o Estado já fez o dever de casa dele de calcular, aplicar o que a lei regulamenta e te cobrar. Pagou, está quitado. O federal, o raciocínio é o inverso. Como são muitas empresas e não tem efetivo e não tem processamento de dados para tudo isso, quem calcula quanto paga é o contribuinte. E ele transmite essas informações para a Receita Federal, liquida o DARF em dinheiro e não está quitado. Então, ali cria-se uma condição resolutória de ulterior homologação que o fisco tem em 5 anos para reaver se aquela apuração que resultou num DARF, que resultou num pagamento, está correta. Entendi, Marcos. E aí, a gente tem o fenômeno da homologação tácita. Passou 5 anos, o fisco não se manifestou, é arquivado. E da expressa, que ele te manda uma cartinha dizendo parabéns, analisei e está quitado. Eu nunca vi uma expressa em 20 anos. O que a gente vê são as homologações tácitas. E aí, trazendo para 2026, num nível de informação concentrada, o fisco hoje, e isso tem na internet, tá público isso, uma ferramenta que pega o seu negócio e cria como se fosse uma teia de aranha. Ele sabe com quem mais você vende, de quem mais você compra, os seus parentes, se tem outras empresas, se o tipo das empresas dos seus parentes se relacionam com você. Essa teia de aranha está montada. E a bem da verdade é que o fisco não tem, eu não sei se é interesse ou se alguém está segurando lá para não ir para cima de uma grande maioria de contribuintes que ainda acha que a Receita Federal está naqueles tempos de amadorismo. É um momento de transformação, Total. né? Lembra que eu te falei que é uma mudança de mentalidade? Sim. E comportamento. Comportamento, né? Então, e é difícil falar isso para o empresário que está acostumado a fazer isso. E o fisco ainda não pegou ele. Então, ele olha para nós, enquanto profissional, como se nós estivéssemos criando uma dificuldade que não existe para tentar arrancar um dinheiro dele, né? Como se essa prevenção, essa consultoria, essa conversa muito franca que a gente tem quando a gente mapeia, e hoje a gente consegue de forma muito assertiva, muito eficiente, pegar toda a escrituração contábil que já foi transmitida pela contabilidade, num ambiente chamado Receita BX, que só está aguardando o processamento de dados. Lembra que eu contei dos 5 anos? Uhum. Então, a Receita hoje ela está processando 2022, 2023. Não há a necessidade dela processar 24, 25, 26 ainda. Então, a gente consegue pegar isso, utilizar uma tecnologia que tem os mesmos parâmetros que ela quando for processar e for identificar os erros. E a gente consegue, daí, resolver esses erros. Então, a gente retifica essas informações, traz para dentro da legalidade e dorme tranquilo.
Então, o empresário tem isso hoje à disposição, Sérgio, que antigamente isso era acessível só para grandes empresas. Lembra que vinham Sim. as grandes empresas e ficavam 3, 4, 5 meses com 10, 20 pessoas numa sala e era papel? Isso está disponível hoje de forma muito acessível. Tá. E me diz uma coisa, Marcos, qual o recado que você dá para aquelas famílias que estão num momento agora de sucessão de patrimônio, sucessão do negócio, né? Uma fase que todo mundo vai passar, quem não está agora vai chegar, e a reforma tributária impõe algumas condições diferentes agora, né? Sim, boa pergunta e é uma das maiores dúvidas, né, dos empresários que eu costumo atender. E existe um conceito sobre holding, né? Então, é o nome mais popular. E quando a gente fala em planejamento patrimonial e sucessório, são várias ferramentas dentro desse arcabouço. E não há o intuito de se blindar patrimônio. Então, isso Não não existe. acontece, isso não existe. Na verdade, quando a gente vai para o planejamento patrimonial e sucessório, a gente profissionaliza o que 98% das empresas no Brasil são, que são familiares, né? Então, quando eu profissionalizo isso, quando eu em vida posiciono todos os atores e dou para eles os papéis que cada um vai exercer, e eu regulamento isso, e os patriarcas têm controle de usufruto, de concessão. Então, quando a gente monta isso, no final a conta fecha, Sérgio. Ali ela vai fechar. Ele vai gastar para construir essa estrutura. Dependendo do tamanho do patrimônio, não é um valor, considerável. Só que ele não chega a 10, 15% do que ele gastaria numa sucessão. Então, você perpetua o negócio. E aí existem várias perguntas que essa família tem que responder para saber se ela é elegível para um planejamento sucessório. Porque pode ter gente que não é elegível. Então, podem ter pessoas, por exemplo, isso está acontecendo muito, que tem grandes empresas. E em Cuiabá, nós temos várias famílias que têm, que os filhos não querem assumir. E o que esse pai e essa mãe vai fazer? A ideia é vender essa empresa. Então, às vezes, não faz sentido colocar essa empresa dentro de um planejamento sucessório, né? Então, tudo vai depender do que essa família quer. Então, tem famílias, por exemplo, que têm vários imóveis de aluguel e tem filhos que têm problemas, tem filhos que não deram certo na vida e sabem que se colocarem uma parte daquele dinheiro para aquele filho, para aquele herdeiro, ele vai acabar com tudo. Então, essa família cria essa estrutura gerencia esses recursos e esse filho pode ter todo mês ali garantido uma retirada. Então, você consegue, como eu disse, criar isso, mapear, alfaiataria mesmo, com base na necessidade e a gente, infelizmente, E definir quem decide, quem vota, a única fica certeza com o da vida é a resultado. morte. A gente precisa ter essa conversa franca, né? Por isso que grandes empresas no Brasil, e a gente pega aqui várias, não chegaram na terceira geração. Porque o custo do Brasil da morte, ele é muito pesado. Ô Marcos, com toda essa mudança e saída de receita para municípios e estados, que é o que vai acontecer na reforma tributária, uma parte dela é isso, né? O dinheiro dos impostos vai todo para a federação Exato. para depois voltar. Essa é uma grande mudança, né, que está acontecendo. É um caminho inverso, né? Isso. É. E me diz uma coisa, aqueles impostos que ainda serão só dos municípios e estados, vamos estar falando de sucessão, o ITCMD, ele vai ter liberdade, o estado, de subir essa alíquota, então. Vai. Hoje os estados, É eles... um fator que tem que pensar em planejamento Precisa. mais breve. logo. Assim, um conselho, né? Mais um. Procure um profissional de confiança para entender se você, né, tá preparado para ter um planejamento patrimonial e sucessório. E a janela é agora, 2026. Essa empresa precisa ser constituída agora por conta das mudanças trazidas pela nova reforma tributária. Quem fez isso nos anos anteriores já se beneficiou, já está melhor por quem vai fazer isso agora. E a partir do ano que vem pode ficar pior. Porque hoje, você, enquanto contribuinte, escolhe o local que você quer abrir a empresa para ter uma carga tributária do ITCMD menor. Isso vai acabar, vai ser o local dos bens, né? Então, acabou a guerra fiscal.
que os incentivos fiscais, por exemplo, que nós temos aqui no estado de Mato Grosso para indústria e para comércio, vão acabar também, né? Então a gente tem o PRODEIC para a indústria, que é uma redução de base significativa do ICMS, e nós temos o crédito outorgado para o comércio, que foi criado ali com redução de base de 12% e 22% para combater o e-commerce. Isso acaba, essa janela da nova reforma tributária, isso foi definido em lei, constitucionalmente, que nenhum estado mais vai poder conceder benefício fiscal. Porque vai existir um comitê gestor e vai ter um fundo de compensação que vai ter um dinheiro, e aí o nosso governador aqui, que eu não sei quem é, vai ter que bater lá e falar, ó, meu caixa tá negativo, porque ninguém mais quer abrir empresa no Mato Grosso. Eu tenho uma empresa aqui com 50, 60, 100 caminhões e só fazia sentido eu estar aqui por conta da redução de base do ICMS. Agora eu vou ter que tirar a minha empresa daqui, instalar ela em Goiânia, porque naquele eixo ali eu tenho os meus clientes, eu preciso diminuir custo. Então vai ter uma mudança de cadeiras, né, que a gente não consegue presumir ainda. E as transportadoras serão extremamente impactadas, né? Tem transportadora que fatura hoje 80%, 90% só transportando produto. Tem uma história muito legal do coco, né? Esse empresário, ele enche 30, 40 carretas de coco só para mandar para Bahia para transformar. Sabe qual que é a transformação na Bahia? Colocar uma tampinha, que é lá o ICMS é 1%. Ele gasta milhões e milhões e milhões de transporte, porque o grande vilão é o ICMS. Imagina, 17%. Você não tem 17% de margem no seu negócio. Você sabe disso. Então, entendendo isso, esse empresário, ele vai fazer esse movimento. E aí, as cidades, a gente vai dando vários passos para trás em relação ao enfraquecimento, né, do comércio local. As pessoas vão mudar. Então, tudo será impactado. Os restaurantes, a gente traz a questão de hotelaria, a questão de compra e venda de imóveis. Por quê? Porque o tributário vai fazer esse movimento. Vai fazer esse movimento, né? Forçado, né? Que esse movimento ele já começou agora. E tem várias histórias em relação a isso, que a indústria, por conta desse aumento da carga tributária, e ela é hoje a que tem o maior nível de assessoramento de time de tax, precisou mudar várias composições de produtos para poder manter o preço para o consumidor, para ele poder continuar comprando. Então, hoje as pessoas compram chocolate que não é chocolate. Então, é o waffle, só para não ter o IPI, né? Então, hoje as pessoas não compram mais leite condensado. É uma mistura que foi criada lá, que alterou a composição para que pudesse se manter o mesmo preço na gôndola. Olha que legal, hoje não tem mais dúzia de ovos, são 10 ovos. A reduflação, só para manter o mesmo preço. Então, o tributário, ele vai... Hoje você vai no McDonald's, não é mais sorvete, é sobremesa. Porque a sobremesa, ela tem uma outra alíquota. Então, a reforma, ela vem para acabar com essas distorções. E tudo de forma legal, Tudo de forma legal. Gente, o tempo voa aqui quando o assunto é bom, né? Então, assim, até já vou deixar o convite para o Marco. Nós vamos fazer um novo episódio para falar de sucessão patrimonial, que é um tema que dá um episódio inteiro para falar. E você que está nos ouvindo, reforma tributária, questão financeira, formação de preço, tudo isso que a gente falou aqui, dica que eu te dou importante. Embora a educação continuada é primordial, todo mundo deve estudar, deve fazer uma especialização, mas o tempo agora acabou. O tempo já esgotou aqui para final de 2026. Então, você fazer uma leitura, assistir uma aula, vale a pena para você tirar essas dúvidas todas que talvez está surgindo. Mas a saída é contratar uma pessoa, um profissional, um escritório que te acelere tudo isso, se não for o seu mesmo escritório que você já tem. Essa é a grande dica que pode ficar. Eu vou pedir para o Marcos fazer as considerações finais, nós estamos chegando ao tempo final. Fala aí, Marcos, deixa um recado, suas considerações finais. Bom, primeiro... Para os nossos ouvintes aqui, os nossos espectadores. Primeiro, agradecer, Sérgio, pelo convite. Foi uma honra debater com você esse assunto extremamente relevante, que eu acredito que ele tem... vamos tirar o dinheiro da mesa e a gente sai todos os dias e uma parte do nosso tempo é buscando ele, mas essa conversa tem uma função social extremamente relevante, né? Para famílias, para pessoas, porque é o empresário brasileiro que move
a máquina chamada Brasil. Então, uma informação que mesmo no nível de um bate-papo descontraído e até de forma muito rasa, eu tenho certeza que vai servir para muita gente, né? A partir de amanhã, ou por que não já na parte da tarde, começar um dever de casa. E aí eu me comprometo com a sua audiência para a conta fechar. Todos aqueles que te mandarem perguntas, dúvidas, a assessoria do Sérgio vai me encaminhar e eu vou fazer questão de responder a todos vocês. Olha aí, oportunidade, gente. Mande aí a sua pergunta e tem aqui as descrições todas dos canais de contato da FF Group e do Marcos, para que vocês possam entender um pouco mais e, enfim, bater um papo como foi agora aqui. Perfeito, Marcos. Obrigado. Um grande abraço a todos. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.